Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. A compaixão e a autocompaixão curam. Tem se falado muito sobre a compaixão e a autocompaixão. E será importante trazermos algumas reflexões a respeito do conceito compaixão e como pode, ao longo da vida, você buscar ser mais compassivo. Vamos iniciar com uma frase de Tom Bond, especialista em compaixão e que nesses últimos anos tenho aprendido a melhorar meu lado compassivo. Abre aspas. Tudo o que fazemos, fazemos para buscar atender a uma necessidade. Fecha aspas. Tom Bond nos traz a ideia de que a essência do pensamento compassivo é que o que já foi feito ou o que poderá fazer por qualquer ser humano é uma busca para atender a uma ou mais necessidades, seja obtendo sucesso ou não. O que ele nos diz é que nos atos humanos podem ser vistos. O que ele nos diz é que os atos humanos podem ser vistos como formas para atender necessidades. Desde o simples coçar da cabeça, na qual se busca algum conforto, saciar a fome, na qual se busca o bem-estar físico, namorando, casando, pela busca de companhia, dar o soco no nariz de alguém, uma forma de demonstrar autoexpressão ou segurança e diversos outros. Todos esses atos humanos podem ser vistos como maneiras de satisfazer necessidades. Para começar, vamos sair da polaridade de que se está certo ou errado, que seja verdadeiro ou falso, mas sim uma forma de se ver as coisas. Podemos dizer que quando a pessoa se mantém nessa perspectiva e consciência, é quando é possível ver as próprias ações ou as ações de outras pessoas como buscas para atender às necessidades humanas universais, vivenciando mais compreensão, conexão, compaixão e harmonia. Marshall nos diz que o ser humano tem perdido a compaixão ao longo da vida. Normalmente, as pessoas têm dificuldade de sentir compaixão por acreditar que o outro está fazendo algo ruim, de propósito. E como vivemos a lei de Talião até hoje, parte-se do princípio, bateu, levou. E quando devolve, é considerado como forte. E se não o devolve, é considerado como fraco. Sentir compaixão não significa aprovar o que o outro fez, mas podemos ajudá-lo de alguma forma. Podemos dizer que a compaixão tem relação com a ética, na qual permite a pessoa se relacionar com o outro a partir de profundos afetos. A compaixão é um valor necessidade humana universal, que leva o indivíduo a um lugar de humanidade com o outro. Pode-se dizer que a compaixão é a empatia em ação, lembrando que empatia não é se colocar no lugar do outro, mas sim estar com o outro. Ser compassivo é quando a pessoa entende o que está acontecendo com o outro, mesmo que esse outro seja agressivo, rude, pois ele consegue perceber o que está por trás das palavras e, de novo, ser empático. É quando a pessoa respira profundamente diante de uma agressão e, por mais que no primeiro momento queira revidar, ela consegue estar presente em estado de consciência para poder ir além do que está à sua frente ou perceber o que está por trás da situação. É fácil? Claro que não, porque fomos educados a não levar desaforo para casa,
Não provocar, mas se for provocado, devolver. Não bater, mas se alguém o bateu, devolver à altura, para que não seja visto, como já falei acima, como fraco. Um dos princípios da não violência é podermos ser compassivos. Mas como ser compassivo em um mundo competitivo, comparativo, em que o medo paira no ar sobre qualquer fala e que o outro pode usar contra você? Quando se é compassivo, é possível viver de forma plena e feliz, aceitar o outro com seus defeitos, parar de ficar exigindo que ele mude de qualquer jeito, porque não gosto dele assim ou assado. Como dizia Humberto Maturana, aceitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Ser compassivo depende de como você deseja pensar, sentir e agir. Pensar porque os pensamentos não conhecem travas. E é você mesmo que os cria. Sentir porque é você que dá significado às suas emoções, ou seja, o que sente sendo o outro apenas o estímulo e não a causa do que você sente. Agir porque a escolha é única e exclusivamente sua e você será completamente responsável por suas ações, sejam elas boas ou más. Quando você procura viver com compassividade, busque investigar para entender qual é a causa raiz e saber que na maioria das vezes não é você ou o outro, e sim está dentro de cada um de nós. Parece complexo? Pois bem, é que fica mais fácil quando eu posso culpar o alguém pelo que sinto e acredito que ele tenha que pagar por isso. Bem, para você ser compassivo, será primeiro importante desenvolver a sua autocompaixão. Se falarmos à luz dos sabotadores, podemos dizer que o maior inimigo está dentro de cada um dos seres humanos, que é o crítico. Ele encontra defeitos em si mesmo, nos outros, nas circunstâncias, provoca a maior parte da decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Ele se atormenta por erros do passado e pelas falhas atuais. Criticar a si mesmo é se sentir inadequado e se sente ameaçado e daí ataca a si mesmo. Com relação aos outros, se concentra no que está errado no outro, em vez de apreciar as coisas boas que existem. Faz comparações do que é superior e inferior. Normalmente, ele fica a todo momento se perguntando o que está errado com ele e o que está errado com o outro. Para que você possa sentir compaixão para com o outro, será importante, como coloquei acima, desenvolver a autocompaixão. E de que forma? Uma delas será rever seus pensamentos e sentimentos automáticos que estejam distorcidos. Precisa aprender a reconhecer, aceitar e incluir a dor ou o sofrimento para que possa perdoar e, quando perdoa, a si mesmo abre um espaço para perdoar o outro. A autocompaixão é tratar a si mesmo como trataria um amigo em sofrimento ou em dificuldades. Aprendemos ao longo da vida a sermos gentis com os nossos amigos que estejam passando por um momento de dor, sofrimento ou dificuldade. Um exemplo, quando a pessoa perde algum ente querido, e isso te toca de tal maneira que você quer apoiá-lo a qualquer custo. Dessa forma, será importante aprender a tratar a si mesmo da mesma maneira que trataria esse amigo em sofrimento. Segundo Kristin Neff, nós temos 3 elementos essenciais envolvidos na autocompaixão quando está em sofrimento: a autobondade, a humanidade compartilhada e o mindfulness. A autobondade consiste em neutralizar o sabotador crítico quando comete-se uma falha, acolher a sua falha com um abraço em si mesmo, apoiando, encorajando, sendo cordial e se aceitando incondicionalmente com o objetivo de se sentir autopertencido.
Você já pensou em todas as pessoas do seu entorno que você percebe que elas costumam ser generosas e carinhosas e que acabam por se criticar em demasia? Bem, quando se desenvolve a autobondade, a tendência é combater esse mal, permitindo que você seja generosa consigo mesma. A humanidade compartilhada, ela diz que é um senso de interconectividade, essencial para a autocompaixão. É ser autoempático, que não se é perfeito, e sim imperfeito e sempre em evolução. Que as falhas e os erros cometidos fazem parte do processo. O sofrimento é parte da jornada e normalmente a pessoa acredita que as coisas devem acontecer sempre bem e não dessa forma que se procede. Pois os erros e as dificuldades ocorrem com regularidade e é completamente normal e faz parte da natureza. E aí eu acrescento, e isso também passa. A tendência é a pessoa se sofrer, se achar horrível, se isolando em seu próprio sentimento. Todas as dores são as mesmas em cada ser humano Todas as dores são as mesmas quando cada ser humano está em um momento difícil ou de dor. O que difere são as circunstâncias e o grau. Porém, a experiência básica do sofrimento humano, ela é igual. E o terceiro e último elemento é o mindfulness, que é estar consciente e presente no momento das experiências difíceis. Será importante sair do piloto automático e deixar que os pensamentos, emoções e sentimentos e sensações estejam presentes e conscientes, sem se esquivar outro sabotador que a todo custo desejamos evitar o sofrimento. Nas neurociências dizemos que é importante reconhecer o sofrimento, permitir a dor, para poder responder às questões com amor e gentileza. Apesar de muitas vezes a pessoa acreditar que o sofrimento está óbvio, na grande maioria ela não percebe o quanto está sofrendo, principalmente quando o crítico vem em si próprio. O que leva a pessoa a querer sair imediatamente do sofrimento e da dor, sem respirar, refletir, ser bondosa consigo mesma para perceber o quanto está difícil. Kristin Neff diz, abre aspas, combate a tendência a evitar pensamentos, emoções e sentimentos dolorosos, permitindo confrontar com a verdade da própria experiência, mesmo quando desagradável, e impede de ser absorvido por pensamentos e sentimentos negativos. Fecha aspas. Vale lembrar que autocompaixão não é autoestima. Cultivar o estado de presença é essencial para que se possa transformar a relação consigo mesmo e com o outro. Quando a pessoa consegue estender uma das mãos para si mesmo no momento de insegurança, é o mesmo que receber o apoio e o conforto de um dos pais, de um parente, de um amigo ou de alguém que seja muito próximo dele, quando ele chega em casa depois de um dia difícil. Para apoiar você, quando a pessoa consegue estender uma das mãos para si mesma, no momento de insegurança, é o mesmo que receber o apoio e o conforto de um dos pais, de um parente amigo ou de um grande amigo quando chega em casa depois de um dia difícil. Para apoiar você, procure perceber quais são as suas necessidades humanas universais mais importantes e busque perceber diariamente o quanto elas foram atendidas ou não, e as anote. E o dia que estiver em um momento de dificuldade, procure qual a necessidade precisa ser atendida e que você possa dar a si mesmo.
Um grande abraço, Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.